Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, muitos analistas dizem hoje que a Terceira Guerra Mundial já começou, mas não foi declarada oficialmente. Entretanto, não é por falta de uma declaração oficial que o palco de guerra não esteja montado. Vários analistas estão dizendo que as características de uma guerra envolvendo todos os países, como aconteceu no passado, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, se repetem agora. Martin Armstrong, por exemplo, um analista econômico que vem acertando muitas previsões nos últimos anos, chega a dizer hoje em sua coluna que existe um centro de treinamento na Europa Oriental para mais de 40 mil soldados que estão sendo preparados pelas nações para enfrentar a Rússia. A matéria de Armstrong diz o seguinte: a Romênia está se tornando um campo de batalha de treinamento da OTAN para a Terceira Guerra Mundial. São aproximadamente 40 mil soldados na Romênia sendo treinados para um confronto com a Rússia. Ele cita, por exemplo, uma frase do coronel Vincent Miguet, comandante do grupo de combate da OTAN na Romênia, que diz que o treinamento durará até 5 anos. Militares mais fortes, disse ele, estão treinando seus aliados em preparação para um ataque contra a Rússia. Isso, diz Armstrong, está se expandindo para além da Europa Oriental. A França, por exemplo, anunciou que receberá 2 mil soldados ucranianos. Para terminar, diz Armstrong que sob a Operação Interflex, o Reino Unido treinou 10 mil pilotos ucranianos, pilotos de caças. O programa coloca soldados em um intenso treinamento de 5 semanas para aprender habilidades básicas antes de serem devolvidos à linha de frente. A Irlanda também está participando deste treinamento, ajudando nesse treinamento de soldados ucranianos. A Irlanda foi encarregada de ajudar a Ucrânia a desmantelar explosivos. Os Estados Unidos, por sua vez, têm instalações de treinamento para soldados ucranianos na Alemanha, enquanto o Reino Unido abriu bases aéreas para as forças canadenses. Cada nação está se preparando para uma guerra sem fim, diz Armstrong. Nós estamos provavelmente já numa terceira guerra mundial, admitiu o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Jaap Kofod. Ele não disse uma terceira guerra mundial, mas ele disse já estamos, infelizmente, provavelmente, infelizmente, numa guerra. Uma guerra que se estenderá por longo tempo. Quando se trata de uma guerra contra a Rússia, diz ele, é preciso se preparar para um longo período de conflito. Armstrong também cita uma frase do diplomata da União Europeia, Josep Borrell, que disse o seguinte essa semana: é claro que se os exércitos da União Europeia reunirem todas as suas capacidades, podemos fazer muito mais do que cada exército em particular ou cada nação em particular. E aí, obviamente, conclui Armstrong que esta preparação é sim já uma declaração de guerra, ou pelo menos já configura uma terceira guerra mundial. Ele disse literalmente, e uma terceira guerra mundial acontece quando várias nações combinadas ou combinando seu poder militar para derrotar um inimigo comum acontece. E é o que está, de fato, acontecendo hoje. Já em relação ao palco das operações propriamente dito, ou seja, a Ucrânia, a agência Reuters de notícias disse hoje que um dos mais altos funcionários nomeados pelos russos na Ucrânia ocupada, Kirill Stremuzov, disse que o exército ucraniano está prestes a iniciar uma tentativa de retomar a cidade de Kherson, no sul, e pediu aos moradores que evacuem para a sua segurança. As autoridades também proibirão a entrada de civis na região por 7 dias, em meio à crescente pressão de uma contraofensiva ucraniana. Kirill fez um apelo em vídeo depois que as forças russas na área
foram repelidas por 20 a 30 quilômetros nas últimas semanas, disse a Reuters. Eles correm o risco de ficarem presos na margem ocidental do rio Dnipro, com 2.200 quilômetros de extensão que corta a Ucrânia. 8 meses depois de ser invadida, diz a Reuters, a Ucrânia está processando grande contraofensiva no leste, mas também no sul, para tentar tomar o máximo de territórios possíveis antes do inverno. E isso, então, adequa-se à notícia de que as nações ocidentais, principalmente as europeias, estão dando não só treinamento para soldados ucranianos, como envolvendo-se diretamente no conflito. Já o Jerusalem Post cita o mesmo Kirill, que disse que Kherson, e especialmente sua margem direita, podem ser bombardeados por forças ucranianas, acrescentando que os moradores que partirem receberão acomodações dentro da Rússia. Segundo Kirill, os ucranianos devem se proteger fugindo para a Rússia porque serão atacados pelas suas próprias forças. Ele disse literalmente, abre aspas, peço que levem minhas palavras a sério e as interpretem como um chamado para evacuar o mais rápido possível a área. Nós não planejamos entregar a cidade, ficaremos até o último momento, disse ele. A agência TASS de notícia também informou que o chefe-geral da região de Kherson, instalado na Rússia, o general Armagedon, que eu já venho falando, disse que cerca de 50 a 60 mil pessoas seriam evacuadas para a Rússia e para a margem esquerda do rio Dnipro nos próximos 6 dias. O Jerusalem Post, em relação ao general Armagedon Sergei Surovikin, fez uma previsão sombria. Diz o Jerusalem Post que as chamadas de evacuação seguiram uma avaliação das perspectivas da Rússia na área do general Armagedon, o novo comandante das forças russas na Ucrânia. Segundo o general, a situação na área da operação militar especial pode ser descrita como muito tensa. Isso foi dito no canal estatal Rússia 24. Disse também o general que a situação nessa área, na área de Kherson, é realmente muito difícil. O inimigo está atacando deliberadamente a infraestrutura e os edifícios residenciais. E aqui são acusações de ambos os lados em relação à infraestrutura. Ontem, a Rússia disse que atacou várias instalações e pontos de infraestrutura na Ucrânia e, por sua vez, o general Surovikin, o general Armagedon, disse que a Ucrânia está fazendo a mesma coisa nos territórios ocupados mais intensamente pela Rússia, principalmente no leste da Ucrânia. Já Vladimir Rogov, membro do conselho instalado pela Rússia que governa Zaporízhia, outra região do sul, disse que as forças da Ucrânia intensificaram os bombardeios noturnos contra Enerhodar, controlada pela Rússia. Muitos funcionários da estação nuclear de Zaporízhia moram nessa região. O fogo de artilharia atingiu os arredores da cidade e houve 10 ataques em torno de uma usina termoelétrica, disse ele no aplicativo de mensagens Telegram. Bem, aqui então sugere a matéria que a Ucrânia está atacando uma região onde vários funcionários da usina de Zaporízhia vivem, com a intenção, certamente, de atingi-los, uma vez que a usina fique sem esses funcionários, ou muitos saiam da usina por conta da proteção de seus familiares, a usina, então, estaria ainda mais fragilizada. Já o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que espera retomar em breve a Ucrânia em meio às negociações para estabelecer uma zona de proteção ao redor da instalação de Zaporízhia, a maior usina nuclear da Europa. E aí, não podemos deixar de perguntar se haverá tempo para isso. Bem, agora uma parte sensível para Israel. Israel está sendo pressionada pela Ucrânia para envolver-se diretamente, assim como outros países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, etc. e tal. A pressão é para que Israel forneça
a sua defesa antiaérea para a Ucrânia em escala industrial, por assim dizer. Quer dizer, Zelensky está pressionando, ou melhor, aqueles que comandam Zelensky estão pressionando Israel para envolver-se diretamente nesta guerra contra a Rússia. E aí é preciso lembrar o quanto existe de profecia falando de um ataque russo contra Israel. Mas, independentemente das profecias, o fato é que essa pressão é real e aconteceu sobretudo ontem. Diz o Jerusalém Post que o ministro das Relações Exteriores ucraniano disse que seu país enviará um pedido oficial ao Estado de Israel solicitando sistemas de defesa antiaérea. Apelando para romper as relações diplomáticas com o Irã, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse na terça-feira que seu país enviará um pedido oficial ao Estado de Israel solicitando sistemas de defesa antiaéreo e o início de uma cooperação oficial de alta qualidade no fornecimento de tecnologia à Ucrânia. Palavras do próprio Kuleba, abre aspas. Hoje, a Ucrânia enviará uma nota oficial ao governo de Israel com um pedido para fornecer urgentemente à Ucrânia sistemas antiaéreos e iniciar uma cooperação de alta qualidade na obtenção de tecnologias apropriadas para a Ucrânia. Ele disse também que o Irã é uma linha vermelha para Israel e depois que o Irã tornou-se cúmplice diretamente do crime de agressão contra a Ucrânia, acho que qualquer pessoa em Israel que ainda hesite em ajudar a Ucrânia deve dissipar essas hesitações, acrescentou Kuleba. Mas ele disse mais. Hoje, sem exagero, os mesmos drones que destroem a Ucrânia são direcionados a Israel. Acho que isso diz tudo e acho que esse deve ser o ponto de partida para o desenvolvimento da política israelense. É a forma de pressionar Israel. Kuleba lembra que existem drones hoje iranianos sendo usados pela Rússia, eu já falei sobre isso em vídeo anterior, e de fato o Irã tem vendido sim centenas de drones para a Rússia e é possível que muitos deles estão sendo construídos agora em território russo. Mas daí a usar esse argumento para implicar Israel no conflito é outra história. Até porque Israel não pode, digamos, entrar em duas frentes ao mesmo tempo, já que está sendo pressionado em seu próprio território. Mas o apelo de Kuleba é exatamente esse, instigar o brio dos judeus, porque afinal tem os mesmos inimigos, ou tem um inimigo comum. O fato é que a Ucrânia ainda não rompeu relações diplomáticas com o Irã. E, bem, Kuleba chegou a falar sobre isso ontem. Ele disse, vou pedir ao presidente Zelensky que rompa relações diplomáticas com o Irã para que essa negociação com Israel se concretize. Só agora é a pergunta que os israelenses devem fazer. Ficaram segurando este rompimento com o Irã para pressionar Israel, para colocar uma carta a mais no jogo, saída da manga, são questões legítimas. Kuleba termina dizendo o seguinte, tendo em conta as inúmeras destruições causadas por drones iranianos à infraestrutura civil da Ucrânia, as mortes e sofrimentos causados ao nosso povo, bem como em conexão com o surgimento de relatórios sobre a possível continuação do fornecimento de armas do Irã à Rússia, submeto à consideração do presidente da Ucrânia uma proposta para romper as relações diplomáticas com o Irã. Bem, a pressão ostensiva de Kuleba desagradou profundamente o político mais experiente de Israel. Benjamin Netanyahu veio a público para dizer o quanto esta pressão pode ser perigosa para Israel. Ele disse literalmente ontem, terça-feira, na questão das armas, sempre há uma possibilidade
e isso já aconteceu várias vezes, de que as armas que fornecemos em campo de batalha acabem em mãos iranianas, que depois serão usadas contra nós. Ele está se referindo ao sistema de defesa antiaéreo que pode, uma vez passado para a Ucrânia, terminar nas mãos dos iranianos. Esta é uma suspeita muito grave, porque, afinal de contas, Netanyahu está considerando que lá na Ucrânia existe, em parte do governo, uma ala muito contrária a Israel, e é aí que a coisa toma uma dimensão de confusão diabólica. Sim, muitos dizem abertamente que 2 batalhões muito fortes hoje, politicamente e militarmente dentro da Ucrânia, são antissemitas, para ser brando, o termo é outro. E eles estariam dispostos, inclusive, a passar tecnologia israelense para o Irã, uma vez de posse das armas de defesa de Israel. É uma suspeita grave, mas vejam, isso também entra em acordo, por exemplo, com a relação diplomática entre a Ucrânia e o Irã. A Ucrânia diz, repito, que está sendo atacada por armas iranianas, não obstante mantém relações diplomáticas com o Irã, e é por isso que Netanyahu levantou bastante a sobrancelha. Netanyahu disse mais: nas colinas de Golã, onde estamos tentando impedir que o Irã crie uma segunda frente libanesa, uma segunda frente terrorista contra nós, encontramos armas fabricadas por Israel. Aqui ele faz alusão a um repasse de armas israelenses para o Irã através da Ucrânia. São suspeitas realmente gravíssimas. Netanyahu acrescentou, diz o Jerusalém Post, que acredita que o maior perigo da invasão russa na Ucrânia é que ela pode se expandir para um conflito global, incluindo o possível uso de armas nucleares. Disse Netanyahu: não acho que faça muita diferença se são armas nucleares táticas ou armas nucleares estratégicas. Esse limite não é ultrapassado há 77 anos e acho que o que é necessário agora é uma combinação de firmeza e prudência para garantir que esse conflito termine e certamente não se espalhe. Bem, então fica aí a suspeita de Netanyahu. Para terminar, um texto publicado hoje pelo Cultura Estratégica sugere que sim, Netanyahu tem motivos para muita preocupação. A matéria do Cultura Estratégica começa dizendo o seguinte: os novos poderes legais consagram uma campanha viciosa contra a mídia independente na Ucrânia, que vem ocorrendo nos últimos 4 anos sob o governo do presidente Zelensky. Partidos políticos de oposição e organizações de notícias foram fechados, e jornalistas dissidentes foram alvos de violência ou forçados ao exílio. A tendência tóxica contra a liberdade de expressão pode ser rastreada até o golpe de Estado Maidan, patrocinado pela CIA, que derrubou o governo eleito na Ucrânia em fevereiro de 2014. Esse golpe levou ao poder um regime de extrema-direita em Kiev, diz a matéria, que se gloria na colaboração anterior com a Alemanha nazista. Mais de 1 milhão de judeus foram exterminados por fascistas ucranianos em nome do Terceiro Reich. As contribuições do regime de Kiev são alucinantes. O presidente em exercício, Zelensky, é supostamente de origem judaica. Seu regime, no entanto, é sustentado por paramilitares nazistas como os batalhões Azov e Aidar, que formam a espinha dorsal das Forças Armadas ucranianas. Daí porque a preocupação, a séria preocupação de Benjamin Netanyahu. Mas a matéria vai mais além. Ela lembra, por exemplo, que quem também está por trás deste regime ucraniano é ninguém mais, ninguém menos do que George Soros, coincidentemente, outro judeu.
As relações, diz a matéria, de uma figura pública ocidental com a Ucrânia são particularmente impressionantes em sua incongruência. George Soros, o filantropo bilionário americano, foi um dos primeiros apoiadores da mudança política na Ucrânia após sua independência da União Soviética em 91. Por meio de sua Open Society Foundation, Soros canalizou milhões de dólares para promover a aquisição da Revolução Maidan em Kiev. Soros trabalhou lado a lado com o governo dos Estados Unidos e suas agências para mudar o regime, principalmente através da CIA, o regime em Kiev, como o National Endowment for Democracy e a USAID, para criar grupos de sociedade civil e uma série de organizações de mídia que defendiam visões anti-Rússia. A Open Society Foundation de Soros até hoje proclama apoiar a Ucrânia e acusa a Rússia de fazer um ataque à democracia. A Open Society tem uma meta de arrecadação de milhões de dólares que, segundo ela, será usada para proteger a sociedade civil ucraniana. A realidade, no entanto, a realidade por trás da retórica de sinalização de virtude de George Soros é que o regime de Kiev é dominado por forças nazistas que pretendem esmagar qualquer dissidência e liberdade de expressão, como demonstram as novas leis repressivas na mídia. Bem, aqui está também o interesse econômico de George Soros, segundo a notícia, segundo a matéria. Ele está apostando em uma destruição total da própria Ucrânia para depois comprá-la. Mas também, em certa medida, está pressionando Israel para entrar no conflito para apressar as coisas e, se eventualmente a Rússia se lançar contra Israel, Soros já antevê uma possibilidade de, por exemplo, dominar também a bacia de Leviatã, que levará futuramente gás para a Europa. Não sabemos exatamente onde está o limite entre a realidade e a teoria da conspiração neste fato, mas é fato, sim, que George Soros está por trás de muitas negociações, principalmente armamentistas, em relação à Ucrânia. E poderia ele também, já que tem livre acesso a autoridades israelenses, pressionando Israel para fornecer equipamentos à Ucrânia. Quem seguir as profecias haverá de concluir que, sim, Israel em algum momento colocará os pés pelas mãos, abandonará a sua política segura, ou pelo menos relativamente segura em relação à Ucrânia, e acabará envolvendo-se diretamente no conflito para ser alvo da Rússia num possível conflito mundial, num futuro conflito mundial. É o que se depreende dessas ações. Esperamos que não, mas estamos vendo as coisas evoluírem muito rapidamente nesse sentido. A política de Israel, repito, em relação à Ucrânia, por enquanto é de receber refugiados de guerra e também dar ajuda humanitária, mas está a um passo de também ela unir-se à OTAN, aos países europeus, aos Estados Unidos, ao Canadá, etc., para atacar a Rússia. Se isso acontecer, a Rússia já disse, através do seu porta-voz, o porta-voz do Kremlin, que as relações entre Rússia e Israel serão definitivamente cortadas. Bem-vindos à Terceira Guerra Mundial. Até amanhã, se Deus quiser.